Vou apresentar o meu estágio, que o tema que eu escolhi foi alfabetização e letramento nos anos iniciais do ensino fundamental. É importante que ocorra a prática de letramento, o qual designa a ação educativa do uso das práticas sociais de leituras e escrita, permitindo compreender a importância e a necessidade em desenvolvê-las nas séries iniciais, onde destaca que deve ser prioridade a alfabetização das crianças como um direito garantido no decorrer do desenvolvimento deste trabalho, que enfatiza compreender como pode alfabetizar letrando de forma eficaz, dentro de um contexto que proporciona a criança como sujeito ativo. A construção da linguagem escrita na criança se dá como um trabalho contínuo, considerar a significação que a escrita tem na sociedade. Podemos optar por uma alfabetização de qualidade, considerando a realidade do aluno, a sua história de vida e suas vivências, que fazem parte desse processo. Desse modo, letramento designa a ação educativa de desenvolver o uso das práticas sociais de leituras e escrita em contextos reais de uso. Inicia-se um processo amplo que torna o indivíduo capaz de utilizar a escrita de forma deliberada em diversas situações sociais. A alfabetização consiste em que o indivíduo aprende algumas habilidades, como codificar e decodificar, de forma individual. Ele amplia novos horizontes na capacidade de ler, interpretar e produzir conhecimento. O processo de alfabetização envolve a linguagem de maneira espontânea e viva um determinado contexto. No ensino fundamental, dá-se o início da alfabetização, conhecer as vogais e o alfabeto, escrever e conhecer o seu nome. Isso no primeiro ano do ensino fundamental, como descreve no meu estágio, que eu trabalhei. A alfabetização é a aquisição do código da escrita e da leitura. Segundo Magda Soares, esta se faz pelo domínio e uma técnica, grafar e conhecer letras, usar o papel, entender e direcionalizar da escrita, pegar um lápis, codificar, estabelecer relações entre o som e letras, de fonemas e grafemas. A criança percebe a unidade menores que compõem o sistema e escrita, palavra, sílaba e letras. Conforme consta o boletim de 9 do Ministério da Educação, a alfabetização e letramento na infância são consideradas questões importantes e fundamentais para a organização das práticas no decorrer da alfabetização e letramento. Aborda as capacidades linguísticas no início do processo de aprendizagem da leitura e escrita. A partir dessa abordagem, pode-se ser realizada uma avaliação diagnóstica dos conhecimentos linguísticos, verificando a compreensão e a valorização da cultura escrita. O que pude perceber é que tem criança que sabe ler, mas não sabe escrever, e outra sabe escrever e não sabe ler. Como Ferreiro, 2004, muitas, antes de serem capazes de ler, no sentido convencional do termo, as crianças tentam interpretar os textos que encontram ao seu redor. Livros, embalagens, comerciais, cartazes na rua, títulos, anúncios de televisão, historinhas em quadrinhos e etc. A minha vivência do estágio
A escola que foi escolhida para a realização da prática do estágio curricular obrigatório 2 foi Maria do Socorro Queiroz Farias, localizada no município de Manacapuru, no qual foi abordado sobre alfabetização e letramento, tendo como um tema alfabetização e letramento nos anos iniciais do ensino fundamental. Foi elaborado 5 atividades, aproximadamente 4 horas. Vou citar uma delas que eu fiz, que é a primeira, que fala assim: atividade reconhecimento do alfabeto. Primeiro momento foi passada uma música, foi enviado um link, que através desse link os pais puderam acessar um aplicativo que ele pôde assistir pelo YouTube, essa musiquinha dos alfabetos. Então, logo depois, a criança fez a atividade que foi passada através de uma apostila, completando as sequências alfabética, onde ela ia completar as letras que faltavam, e completando assim o alfabeto. O material que foi usado foi somente o papel ofício e o lápis para escrever. Concluindo a minha socialização do meu peito, o que pode perceber é que a alfabetização e letramento, elas estão ligadas. Alfabetizar e letramento. A leitura é muito importante, é uma importante ferramenta da cidadania, formadora de pensamento crítico e reflexões, e se configura ainda como uma das principais formas de aquisição e desenvolvimento do conhecimento. Com base na reflexão mencionada neste trabalho, é necessário compreender a prática pedagógica como elemento de produção do conhecimento. Desta forma, ocorreu necessidade e precisão do alfabetizar letrando. Então, esse foi o meu paper, né, do meu estágio. Essa foi minha socialização que eu escolhi. Eu espero que todos os colegas tenham compreendido um pouco sobre alfabetização e letramento. E eu agradeço e boa noite.